viu noções de VoIP, né, de QoS, como é que funciona, por que eles existem, né? Agora vai começar a parte que vocês esperavam, a sopa de letrinha. Meu amigo, se você não gosta de sopa de letrinha, passe a gostar, porque a partir desse bloco você vai ter um bocado de sopa de letrinha para decorar e entender. Primeiro deles, RTP e RTCP. O que é o RTP, pessoal? Real Time Transport Protocol. É o protocolo padrão nas redes IP para transferência de voz e vídeo. Ponto. Quase todos os protocolos usam esse tipo de implementação. E aí o primeiro detalhe, ó, ele usa o DP na implementação principal. Por quê? Porque TCP é previsto, mas é raro. E, conforme a gente viu nos blocos anteriores, tráfego TCP não é, né, desejável para o seu tipo de aplicação de VoIP. Então ele vai usar normalmente o DP, apesar de TCP também estar previsto. Ele é voltado para transmissão em tempo real, que é o que os americanos chamam de streaming, né? Transmissão em tempo real daquele conteúdo. Dentro das informações que ele trafega com ele provê timestamp daquela codificação daquele pacote. Então, ele vai te permitir um reordenamento, caso isso chegue fora de ordem, apesar de usar o DP. Ele tem detecção de perda, ele tem segurança e identificação do conteúdo também. Então, ele está usando o DP, então ele tem que colocar algumas coisas, como, por exemplo, detecção de perda, que o TCP teria. Mas ainda assim vale a pena usar o DP, por causa da grande necessidade de VoIP em termos de velocidade, tá legal? As sessões são separadas, isso é, para cada tipo de mídia. Se você tem uma conexão de videoconferência, você vai ter uma sessão de áudio e uma sessão de vídeo, tá legal? Além disso, você vai ter também uma sessão de RTCP, que é o Real Time Transport Control Protocol. O que ele faz? Ele é o monitorador do QoS e informação daquela sessão. É ele que vai monitorar se está havendo uma perda muito grande, se os dados estão chegando a tempo. Por quê? Né? Ele é uma conexão separada que fica monitorando a conexão RTP. Tá legal? Ele também faz parte dos protocolos de videoconferência, como a gente vai ver. Tá legal? E aí surge um primeiro detalhe. Olha, se a gente está precisando trafegar rapidamente, se as informações de voz e dados de voz e vídeo são tão importantes para chegar primeiro, né, se cria mecanismos como diffserv para priorizar, como que eu vou ter um cabeçalho tão grande para o tamanho de dados do pacote? Pessoal, os pacotes que trafegam RTP, né, que trafegam voz, trafegam vídeo, normalmente não são pacotes muito grandes. Então, os cabeçalhos somados do RTP, do UDP e do IP totalizam 40 bytes. Isso vai dar quase 60% do pacote VoIP, se você for transferir desse jeito. Fica inviável. Olha o tamanho do overhead que você tem. Para cada 2 MB de informação, 1 MB e 200 são de cabeçalho. E só 800 de dados em si. Né? Por isso, as implementações mais novas de RTP têm contado com o esforço de vários fabricantes diferentes para você ter mecanismos de compressão desse cabeçalho. Aí eu estou citando 3. O mais comum deles é o Compressed RTP, tá? Que diminui normalmente, né, o CRTP e o ROHTP também, diminuem mais ou menos para o mesmo tamanho, vocês podem ver ali no final do slide,
mais ou menos para uns 3 bytes, tá? Mas em todos esses 3 casos aqui, você tem um esforço maior de processamento por parte do processador. Por parte do roteador, perdão. Então você tem que pesar bem se você pode dar mais essa carga de trabalho para o seu roteador. Tá? Se você puder, ótimo. Por quê? Porque você vai diminuir bastante o overhead no tráfego de voz sobre IP. E aí chegamos no primeiro protocolo de videoconferência e voz sobre IP, que é padrão mundial. A gente vai falar de 2 hoje, que são os 2 mais comuns. O H323, que é esse, e o SIP, que é o próximo. H323, pessoal, é um guarda-chuva de sopa de letrinha. Vocês vão ver daqui a pouco que ele é o que a gente chama de protocolo guarda-chuva. Por quê? Porque ele estabelece uma série de protocolos que vão ser usados para finalização de chamadas. Tá? Ele é considerado um protocolo de finalização. Ele faz toda aquela parte anterior à transferência dos dados em si. Tá? Ele provê mecanismos de áudio, vídeo e de dados também. Tá? Ele teve uma primeira versão e a versão 2 foi revisada para atender os requisitos de telefonia IP que começavam a surgir na época, né, no final dos anos 90. Essa família inteira de protocolos 3.2 final qualquer coisa vai tratar de comunicação multimídia sobre diferentes tipos de rede. Tá? Você vai ter comunicação multimídia por ISDN, comunicação multimídia por frame relay, etc. Né? Todos os protocolos dessa família H320 alguma coisa. Um detalhe importante do H323, ele é interoperável com outras redes de comunicação. Como assim? Você pode, e normalmente tem, o H323 conversando, né, telefonia ou conversando videoconferência com outros protocolos que também suportam isso. Para isso, lembra lá das aulas de equipamentos de rede. Qual é o equipamento de rede que vai ser um grande tradutor? É um gateway, ok? A gente vai ver os tipos de equipamentos do H323 e vocês vão ver que tem um tipo de equipamento que é o gateway. A gente vai falar sobre as características deles daqui a pouco. Conforme eu já falei, uso do H323, videoconferência e VoIP. Os 4 componentes principais do H323 são os terminais, os gateways, os gatekeepers e as MCUs. Primeiro de tudo, os terminais. Você com seu telefone, tá? Ou um PC com microfone, tá? Qualquer endpoint que faça uso de H323. Ele suporta obrigatoriamente áudio e vídeo e dados opcionalmente. Vai depender do protocolo que você tem lá na ponta, tá? E do equipamento que você tem lá no seu terminal. Os terminais são compatíveis com a família 3.2x. Por quê? Porque esses padrões normalmente têm protocolos que conversam, protocolos padrões que conversam entre si. Tá? Então eles normalmente podem conversar sem que o gateway precise fazer a tradução de um codec de áudio ou um codec de vídeo, por exemplo. Tá? Os gateways, conforme eu conversei, vão fazer a conexão de redes H323 com outras redes. Tá? Como exemplo, o que é chamado genericamente de FCN, que nada mais são do que a telefonia baseada em circuitos, telefonia comum. Né? Você vai ter um gateway entre uma rede de VoIP H323 e uma rede de telefonia comum, né, para fazer essa ponte. Os gatekeepers são os componentes mais importantes da rede. É o grande cérebro da rede. Ele faz o ponto focal das ligações. E é um contrassenso, pessoal. Apesar dele ser o grande cérebro da rede, o cacique da rede H323, ele não é obrigatório. A presença de um gatekeeper numa rede é opcional. Mas aí tem um detalhe. Se cair na sua prova lá, existe um gatekeeper na rede,
a estação ou o terminal não precisa contatá-lo para fazer uma ligação. Está errado. A partir do momento que você tem um gatekeeper na rede, a utilização do gatekeeper se torna obrigatória. Se ele não está na rede antes, ele pode até não estar na rede, tudo bem. Mas se ele estiver, ele precisa ser contatado para fazer a finalização das chamadas. O que o gatekeeper vai fazer? O gatekeeper vai fazer endereçamento de um determinado terminal, vai fazer a autenticação daquele terminal, ou seja, aquele terminal pode pertencer àquela rede, ele está autorizado a usar a rede, né? Vai fazer serviço opcional de cobrança, por exemplo, né? Porque como ele sabe quando uma chamada está iniciando e quando uma chamada está terminando, ele tem como fazer, né, a parte de billing. E ele pode fazer opcionalmente também gerenciamento de banda, né? Você pode estabelecer um limite lá no seu gatekeeper que você quer para o seu uso de H323. Você diz, olha, eu não quero que mais do que X ligações sejam, né, utilizadas ao mesmo tempo. Tá? Você pode fazer um mini QoS, digamos assim. E o último são as MCUs, né? Unidades de controle multiponto, Multipoint Control Units. Isso acontece, pessoal, quando você tem uma conferência de 3 ou mais terminais, né? Você vai ter uma unidade para gerenciar essa comunicação entre 3 terminais e essa unidade vai negociar quais são os codecs a serem escolhidos. Tá? Você vai ter terminais distintos, ele vai ver quem fala o que, né? E vai fazer o meio de campo dessa comunicação quando você tem uma conferência de mais terminais. Tá? Um detalhe importante, pessoal. Essa divisão no H326 é lógica e não física. Como assim? Os equipamentos podem estar, né? O gatekeeper, MCU e gateway podem estar fisicamente no mesmo equipamento. Tá? Essa separação é uma separação de ordem lógica. Atenção nisso na prova também. Conceito de zona H323. O que é uma zona H323? Uma coleção de terminais, gateways e MCUs que são controlados por um único gatekeeper. Pessoal, lembre-se, em uma zona H323 você só vai ter um gatekeeper. Você pode ter N terminais e N gateways e N MCUs, mas só um gatekeeper dentro da zona. Você vai ter, numa zona, no mínimo, um terminal, tá? O gatekeeper correspondente, e, eventualmente, gateways e MCUs, vai depender da necessidade da sua rede. Tá? Uma zona H323 é independente da topologia de rede. Pense o seguinte, você tem uma empresa que tem 2 prédios separados fisicamente. Você pode ter essas 2 redes físicas distintas com um gatekeeper só. Então vai ser uma só zona H323, apesar de fisicamente separados pela rede. Então a topologia de rede não influi na sua zona H323, a princípio. Quais são as sopas de letrinha definidas em H323? Primeiro, os codecs de áudio e de vídeo, a gente vai ver os exemplos de alguns deles. Tá? O H225, que faz a parte de registro, admissão e status da ligação, e faz a finalização da ligação. O H245, que vai fazer a finalização de controle, a gente vai ver mais para frente o que é isso. E o RTP e o RTCP, que a gente viu agora há pouco, que vai fazer o transporte da mensagem em si. Tá legal? Aqui você tem um diagrama, tá, dos protocolos que fazem parte da família H323. Vamos lá? Ver os principais? Você tem aqui, ó, o RAS, que faz o controle de admissão, né? Você tem a finalização de chamada e a finalização de controle. Isso tudo quando você está na fase de
abertura, na fase de iniciação da sua chamada. Tá? Você pode ver o detalhe aqui, ó. O H225 RAS usa o UDP, a sinalização de chamada pode usar o UDP ou TCP, e o controle usa sempre TCP. No transporte aqui, ó, né, os codecs de áudio e de vídeo, né, você vai ter o RTP e o RTCP transportando essas mensagens para você, sempre via UDP. E aqui do lado esquerdo, não é escopo do nosso uso, mas você tem alguns exemplos de protocolos que vão fazer a transferência de dados. Quando você tiver, não uma videoconferência, mas uma aplicação rodando, né, lá na outra ponta, uma colaboração propriamente dita, com vários, né, voz, vídeo e dados tudo ao mesmo tempo. Tá? Os codecs de áudio e de vídeo. Lembrando, pessoal, o serviço mínimo provido por uma conexão H323, um terminal, vai ser sempre áudio. Áudio é o mínimo. Então, você tem que ter no mínimo um codec obrigatório de áudio presente. Qual é ele? G711, que é aquele de 64K, né? O primeiro da lista lá que a gente viu. Por quê? Porque ele era o padrão na época. Tá? É ele que todo mundo tem que conversar. Existem outros codecs mais eficientes. Lembrem do quadro lá, né? Se preciso, baixem o material pelo site e vejam aqueles codecs. Estudem pela internet também. Tá? As características mais profundas de cada um, para vocês entenderem as diferenças. Tá? Os mais comuns hoje têm sido o G729 e o 723.1, conforme eu comentei antes. No caso de vídeo, o serviço é opcional. Então, um terminal suportar também vai ser opcional. Mas aí é a mesma coisa do Gatekeeper. A presença de vídeo é opcional. Mas se o seu terminal suportar vídeo, ele tem que ter no mínimo um codec de vídeo suportado. Nesse caso é o codec H261. Ok? Tabelinha do nosso codec de áudio aí, ó. G711, 723.1, é aquela mesma tabela que a gente já viu, só para vocês relembrarem, tá? O 711 é o que é obrigatório em qualquer conexão. E o 729 vai ser o mais comum por causa dos benesses de uso de banda e da qualidade da sua ligação. Ok? Sobre os protocolos. Você tem, conforme eu já comentei com vocês, 4, né, principais. Primeiro deles, você vai fazer o registro do terminal e a admissão do terminal na rede. Então, primeiro entra o H225 com o registro, tá? Ele é usado tanto entre um terminal e um gatekeeper, quanto entre dois gatekeepers diferentes, né? Como eu já comentei, ele faz o registro de admissão, faz controle de banda se for o caso e a desconexão da ligação depois que a chamada foi finalizada. Tá? Primeira finalização que é feita vai ser sempre o H225 RAS. Depois que está feito isso, né, a admissão do seu terminal na rede, você vai fazer finalização da chamada. Isso é, você vai dizer que quer se conectar a um outro terminal na rede. Ele pode ser aberto entre dois endpoints ou entre o seu terminal e o gatekeeper. Tá? Você tem, depois de feita a finalização, o control signaling, né, que você vai fazer as mensagens de controle fim a fim. Como assim? Depois que eu me registrei no meu gatekeeper, que eu já disse que queria conectar o terminal tal, e o terminal tal já me respondeu, eu vou ver quem é que está do outro lado. Quais são os codecs que ele suporta, né? Como é que a gente vai conversar em termos de voz e de vídeo, quais são os canais lógicos que a gente vai usar, quais são o tipo de controle de fluxo que vai ser usado, né? Depois que tiver tudo isso negociado, aí sim eu começo
a transmitir as minhas informações via RTP e RTCP. No próximo bloco, a gente fala mais um pouquinho sobre o H323 e os seus protocolos.